Eu acho que poderia ter sido diferente. O Dorival, desde o primeiro dia que ele chegou, ele já falou para mim bem claro que ele queria que eu ficasse. Então, foi uma sensação assim, ele já me deu de paz, sabe? De ficar tranquilo e que eu comecei a jogar melhor também. Então, eu acho que poderia ser assim, que poderia ter sido diferente se ele tinha chegado desde o início da temporada. Mas, infelizmente, ele chegou só no finalzinho. Passei ali 2, 3 semanas com ele, que foram 3 semanas incríveis. Paulo Souza foi um pouco mais difícil. Ele é um ótimo professor, mas não pensava da mesma forma que eu pensava de futebol. E aí pode, assim, coincidir que as mentes não batem, então pode ser mais difícil. Mas eu respeito o trabalho dele, ele sempre me respeitou também. Mas com o Dorival tive essa conexão assim que já desde a primeira conversa já sabe que é a mesma cabeça, a mesma forma de pensar, de jogar, então aí fica mais fácil. Revelador, hein? Isso aí, pelo visto, aconteceu com os outros jogadores também, né? Faltou essa conexão com o elenco, né? É o que a gente vê em campo, né? É o que a gente vê em campo, e a conexão agora foi total. Ô Elton, vamos para o momento What If. Você sabe que tem uma série no Disney Plus, What If, né? Versos paralelos. O que aconteceria se tal coisa não tivesse sido de tal forma? Eu gosto dessa Situações brincadeira. hipotéticas. Por exemplo, se o Prats estivesse casado, como seria? Estaria aqui conosco, né? Do Andrés Se o Andrés Pereira... Pereira tivesse dado um chutão em vez de Não. E se o Paulo perder a bola pro Souza, Davidson, é e isso? se o Paulo Souza fosse o treinador do Flamengo até hoje? Como estaria o Flamengo, hein, ô Elton? É o efeito borboleta isso aí, né? Isso. Você é o rei dos ganchos, inclusive. Mas se o Paulo Souza tivesse no Flamengo até hoje, eu acho que o Braz já não estaria mais no Flamengo, né? O Spindle já não estaria mais no Flamengo. O Paulo Souza seria talvez o presidente do Flamengo, né? Porque caminhava muito para ser uma equipe muito pior do que já era com o Paulo Souza. E aí os jogadores, e a declaração do Andrés Pereira deixa muito bem claro isso, né? Os jogadores não compraram a ideia, em algum momento isso iria acontecer. Poderia até ter acontecido antes. O Flamengo até esperou demais para a mudança. Mas não acredito que ele estaria até hoje, não, viu, William? É muito difícil, ainda mais no futebol brasileiro, a gente acreditar que ele permanecesse com um time do tamanho do Flamengo, um clube do tamanho do Flamengo, a diretoria bancando um trabalho que não evoluía. Numa realidade Flamengo alternativa. Diga. A gente tem que pensar. Sua pergunta tem que ser respondida com o futebol que o Flamengo jogava com o Paulo Souza. Então, você acredita que em algum momento poderia evoluir? O Flamengo estaria fora da Libertadores, fora da Copa do Brasil e em 9º ou 10º no Brasileiro. Eu te digo, sabe o quê? O Flamengo seria o Galo. Não, é o que eu falei. Quem em outras insistiu com o palavras, turco. você falou o que eu falei. Que ficou com o turco. Souza, o Flamengo seria o Galo. Não, Libertadores já estava o Cuca. Não, mas ele ficou... Aí que tá a coisa. Mas o Galo, aí que é o cerne da questão, William. O Galo ficou com o turco mais tempo do que o Flamengo ficou com o Paulo Souza. Ficou. E na Libertadores ainda caiu foi com um pouquinho Cuca. mais. Tanto é que ele cai na Copa do Brasil com o turco pro Flamengo. Aí sim. Jogando um futebol ridículo no segundo jogo, amassado pelo Flamengo. Foi muito mal no segundo jogo. Muito mal mesmo. Agora, e se o Dorival tivesse chegado antes? Puxa vida, cada pergunta que você está fazendo. E se o Dorival tivesse chegado antes? Antes quando? No começo do ano? Antes em relação ao Paulo Souza? Não. No lugar do Paulo Souza, mas viesse antes. Antes, por exemplo, Iria mais pontos no Brasileiro. Um mês antes. Se tivesse chegado um mês antes. Com essa bola que está jogando, ele não ia perder jogos que ele perdeu. Estaria vivo no Brasileiro. Essa é a leitura que dá para fazer. Daria tempo para o Dorival recuperar também no Brasileiro. É que também é tudo hipotético. Claro. O Dorival chegaria como chegou? É isso. Eu acho que sim. Não sei, eu acho que sim. Acho que muito do trabalho... Estaria bem melhor, viu? Eu acho que sim. O que te faz crer, eu sei que é tudo C, né? Mas o que te faz crer que o Dorival um mês antes chegaria de forma diferente do que no momento quando chegou? Mas não sei, ele chegou chegando, uma necessidade, falou, deu liga, olha o que o Andrés Pereira falou, deu liga, né? Deu aquela conexão. Essa conexão teria acontecido antes, mas os caras precisavam da mudança. Mas será que é automático assim? Será que não tem muito a ver no... Depois que a Itália foi campeã do mundo em 82, porque jogou naqueles dias,
passei a acreditar que o calendário é muito importante para futebol. Talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois. O que antes pegaria o Flamengo na fase de grupos da Libertadores. Porque é todo um processo que Campeonato Brasileiro. É todo um processo que levou o Dorival no momento certo de aceitação do Dorival. Porque o Dorival é um nome, o Flamengo, até chegar no Dorival, o Flamengo vinha muito atrás de grife, né? Sim. Técnico estrangeiro, Salvador. E o Dorival teve menos esse holofote, talvez justamente por um tempo de maturação dele poder chegar naquele momento. Sim. Talvez um pouquinho antes, a cobrança fosse outra. Lembram-se que tinha até Jorge Jesus na parada? Sim. Sim. Com o Paulo Souza ainda. O Inominável, você está falando, professor. Olha, esqueci o nome. Então. Uns 2 meses antes, talvez o Andrés Pereira tivesse ficado. Quantos pontos o Flamengo está atrás do Palmeiras hoje? 9. 9? 9? Estaria no máximo 3 pontos. Por aí, se não né? tivesse com a mesma pontuação. Claro que a gente está chutando aqui. Claro. Mas, gente, ele não teria. Ele chegou fazendo feijão com arroz. O outro inventou um monte de coisa que deu tudo errado. Inventou e deu tudo errado. Esse é o detalhe. Fecha aí, Elton, que a gente vai ouvir mais um trecho do Andrés Pereira. Esse próximo trecho, ai, vai lá. O time titular do Flamengo hoje, o Santos chegou depois, é formado basicamente por todos os jogadores que já estavam no Flamengo antes dessa janela, né? Até os que chegaram na janela hoje não são titulares. Então, mostra que o trabalho do Dorival, se chegasse antes, até com esses reforços ainda não chegando no Flamengo, poderia ter também aí, quem sabe, o encaixe um pouco mais cedo. Estaria certamente brigando pelo título brasileiro, que para mim hoje não briga, tá? Para mim hoje está bem distante do Palmeiras. Mas até o Santos, o Paulo Souza pegou o Santos já e optava pelo Hugo. E optou por deixá-lo no banco de reservas, antes dele se lesionar. Com o Hugo. O que o Andrés Pereira agora vai falar, quando voltar, acho que eu peço já um corte para o Prates, para o Prates comentar. Vai dar corte, hein? Vai dar corte. Então deve ser uma coisa de maluco. Vai falar de casamento. Vai, André! Com o Fulham? Se o Flamengo tivesse na Premier League, como é que você imagina que seria o nível, assim, os confrontos, cara? Ixi, é difícil, tem muita qualidade no time, né? Dá para brigar por top 4 ali, ou vai estar no meio da tabela? Título, o que você acha? Eu acho que vai dar para brigar ali top 4, ali Europa League, eu acho que dá para chegar, sim. É puxado, hein? Esse assunto é puxado e o pessoal gosta. O pessoal acha isso daí um negócio maravilhoso. Não, mas e se fulano... E se o Pelé jogasse hoje na Premier League? Não sei o que ia acontecer. Como que eu vou saber? Olha lá, o Elton gosta. Se o Flamengo estivesse na Premier League... Certeza, se o Pelé jogasse hoje, não estou falando da Premier League, no futebol de hoje, ele não faria 1.200 gols. Faria uns 2.400. Aí eu concordo com você. Faria uns 2.400. Falou tudo, cara. E o Flamengo? O William adora. E o Flamengo? Eu adoro. Foi o Andrés Pereira que falou. O João Castelo Branco provocou. Deu um rebuliço no estádio quando ele fez a pergunta. Quando o João Castelo perguntou, o Andrés Pereira já começou a rir, o câmera começou a tremer, balançou tudo. Terremoto. Foi um terremoto. E aí deu uma minha resposta é direta. É tranquila quanto a isso. Vai lá. Não sei. É uma resposta tranquila, uma resposta objetiva. Não pode. Não sei. Não Se tivesse na Premier League, não sei. O João Castelo Branco não provocou o Andrés Pereira, William. Ele provocou a mim também. Você é um dos maiores salários da emissora, sabe? Com mérito, pela sua competência e capacidade analítica. Pagar o almoço. Capacidade analítica. Eu não sabia disso. Por favor, faça valer. Como que é a pergunta, então? Faz a pergunta para mim, eu vou te responder. Pode fazer a pergunta. O Flamengo, na Premier League, estaria em que posição? Entre os 4? G6? Faço a mínima ideia. Não, responda. Faço a mínima ideia. Responda. Isso daí é uma coisa que é muito legal, agora falando sério, da gente, obviamente, fazer exercício, brincar com o torcedor, provocar. Mas, gente, é uma outra realidade. Não dá, assim, não tem como a gente falar. E o André citou muito bem, o Flamengo é um timaço. O Flamengo tem 2 times muito fortes. É um elenco realmente de sobra, o melhor do continente. Agora, na Premier League é uma outra história, uma outra conversa, um outro tipo de jogo, um outro continente. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem que moderar isso, William, ou não? A gente sempre tem essa coisa de comparar com o futebol europeu. Tem, verdade. Sempre tem esse medo. É um medo.
Não é medo. Ah, porque o que vão falar, porque é um absurdo, porque não sei o quê, Não, porque absurdo etc, tá? Absurdo Tudo sem bem. medo, não. Tudo bem. Dá a impressão, inclusive, que lá só tem timaços e aqui é tudo um lixo. Não é verdade. O Flamengo vai jogar com... Pô, vou colocar até um time de West Ham. Certo. Vai levar um pau do West Ham. Não. O Palmeiras vai jogar com o Brighton. Ele vai levar um pau do Brighton. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, assim, veja o elenco. Que ganhou do Manchester United. Veja o elenco, sim. Eu ia falar, veja o elenco. tem gente boa que toma pau do Brighton. Veja o elenco. O campeonato lá é Elenco pau do a pau. Flamengo, capacidade do Flamengo. Você assiste a Premier League, não assiste? Sim. Então, você conhece bem de Premier League, certo? Sim. Claro. Olhando onde se encaixa o Flamengo, em que patamar da Premier League? Eu acho ali... Porque talvez... se você chegar para mim e falar assim, não seria G6? Ok. Eu posso até te falar, talvez brigasse ali com o Tottenham. Não, o G6 acho que fica de bom tamanho. G6 ali para brigar entre quinto e sexto colocados. Você acha muito absurdo? A discussão acho. Não, mas acho você acha absurdo muito enorme. absurdo imaginar que o Flamengo seria um G6 de Premier League, uma Liga Europa ali? Não. Não estou dizendo que vai ser campeão, vai chegar lá. Não, o Flamengo numa Premier League, o City ia ser campeão todo ano, o Liverpool também. Ele anunciou os seus dois. Difícil ia furar. Difícil ia furar. Coitado do Mas Prates, como é que fica? Sexto colocado? Ia para a Liga Europa? Acho que está por aí. O próprio... Ficaria à frente do Manchester United. Não, depende que ano do Manchester United. Tem que ver esse time do Manchester United que vai, como vai se tornar, o que vai virar. Entendi. O próprio Andrés encaminhou a discussão se enrolando, para isso, viu, no Braz? fim. Você viu, né, Elton? Né? É verdade. Sim. Ele falou da Europa League. Liga Europa. Pode ser? Liga Europa, tá bom. É daí... Essa discussão aí, É vou te muito contar, difícil falar. sem pé nem cabeça. É muito difícil fazer Abel? esse tipo de comparação, mas É o que eu acho também. lutaria por um G6 com bastante dificuldade. Tudo bem. O Palmeiras, com o timaço que tem, preparado do jeito que tá, foi jogar contra o Chelsea, teve dificuldades enormes. Sim. Vocês Certo? estão sendo Sim. muito O Palmeiras, incoerentes. que tem uma intensidade, se não for europeia, quase europeia, estou dizendo de entrega, de marcação, de correria, de físico, ele teve muita dificuldade com o Chelsea. Sim. O Flamengo teria também com vários Vocês times estão lá. sendo muito Sim. incoerentes. Você já pode pôr o Foi assim Flamengo com o abaixo. Liverpool, Você pode pôr abaixo do Liverpool, do do City, Manchester City, do do Chelsea. Chelsea, Muita possivelmente. gente na frente, é E esse. muita gente na frente. Então ele poderia, claro que a gente está chutando aqui, mas já que é para responder, ele ia lutar por um G6 com muita dificuldade. Perfeito. Pronto. É isso aí. Eu acho. É uma imagem. E o Palmeiras também, gente. Porque é outro nível de futebol. Agora é difícil falar. A gente pode analisar os titulares do Flamengo, que estão arrebentando, que arrebentam demais aqui. A gente pode analisar um por um. É óbvio que é uma comparação ridícula Agora, que eu vou fazer. O Gabigol foi lá e não conseguiu jogar na Europa. Conseguiu jogar. Sim, o O Pedro foi lá e não jogou. Tudo bem, voltou muito novo. Sim. O Arrascaeta até hoje não foi. Ou foi, já voltou? Não foi, né? Foi? Não foi. Não foi. O Arrascaeta não foi. O Everton Ribeiro. Sim. São as estrelas Agora é o do seguinte, Flamengo. você Aí tem pega- os dois- entendeu? Se Eu tô você falando, pegar... o Rodinei já foi? Não. Quem foi? O Davi Luiz e o Felipe Luiz. Davi Luiz, esse foi bem. Esses Davi Luiz foram foi bem, bem, os Felipe dois Luiz foram foi lá. bem. E outros que passaram também pelo Mas Flamengo. você não Rafinha, analisa futebol Gerson, assim individualmente, mas Porque tô fazendo aí- uma análise para Porque pensar aí tem uma questão é também. outro nível de E aí tem uma jogo, questão gente. também. Então, é isso aí. Aí você coloca o Flamengo lá e dá um tempo. Você disputar 3, 4 temporadas de Premier League. Vamos colocar assim, Certo. esse time do Flamengo. Se adaptando ao que é o jogo, a necessidade do jogo, ganhando a verba da Premier League. Não, mas a verba do podendo Flamengo é vir bem boa. Mas vem melhor, fica melhor ainda. Ganhando se adequando, a gente pode pensar num Flamengo num sim. G4, numa situação Treinando dessa lá, lá, morando treinando lá, morando lá e tal. Encaixa Jogando lá. o número de dá um partidas tempo. que os caras jogam lá. Isso, O entendeu? Elton nem opinou. Se adequando. Os gramados que tem lá. Aí Mas que eu aí quero não é o chegar. Flamengo. Aí Por isso que é eu quero difícil chegar. a gente Aí não é opinar. o Flamengo. O Elton nem opinou. Olha o Acabou. Elton O rindo. Elton Deixa não opinou. o Eu Elton te tirei falar. dessa, Elton. Que a gente porque falou nossa, demais. programa, Falamos demais. O Elton deu sorte. Vocês são muito incoerentes. Não reclamem do Jorginho depois, quando ele disser que o Abel tem que treinar o Atlético Goianiense para ver se ele é bom O que tem a ver mesmo. com o que a gente tá falando? Não reclame do Jorginho depois. Nada Então, a ver. explica aí, 30 segundos, vai estourar o horário. Eu sou um maldito. A briga é comigo hoje. Pode brigar comigo. Não, porque o Jorginho falou que o Abel só pode se provar um grande treinador se treinar o Atlético Goianiense. Quer dizer, o Flamengo jogar Premier League também. É um paralelo assim que não dá pra gente Mas ninguém discutir. falou isso Eu aqui. concordo com o Prati. Só estamos Vocês falando em cima colocaram do ele que o tanto- Andrés Pereira falou, Quem gente. perguntou foi o João Castelo Branco, quem respondeu foi o André O João Castelo Pereira. Branco me Foi provocou com essa Até pergunta. travou, olha Não lá. coloca mais na tela do João Castelo Branco essa pergunta, Vamos não. embora, porque eu já Eu não vou estourei o responder tempo, mais. O pessoal fica bravo comigo, hoje está na minha conta, hein? Tchau, obrigado, Se Abelão. garantiu, hein? Valeu, Prates. Cara, é forte essa, hein? Se garantiu, hein? Bom fim de semana pra você, valeu! Tirou tempo do Sport Center e falou, é comigo, que venha. É aqui.